Olá, hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Neemias. O livro de Neemias, ele encerra a história do Antigo Testamento, na ocasião em que os expatriados judeus foram autorizados a retornar a seu país, quando eles estavam cativos na Babilônia. Juntamente com o livro de Esdras, Neemias relata os 3 retornos dos exilados a Jerusalém. Esdras trata, de fato, dos 2 primeiros retornos e Neemias de fatos ligados ao terceiro em 444 a.C. Enquanto o enfoque de Esdras recai na reconstrução do templo, o de Neemias recai na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os 2 livros frisam a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e à sua palavra. Neemias, um contemporâneo de Esdras, servia na corte de Artaxerxes I, rei da Pérsia, como copeiro, quando soube que os exilados que já se encontravam em Judá estavam sob opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas. Depois de orar em favor da triste condição de Jerusalém, Neemias recebeu autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade. Como líder dinâmico, ele motivou seus compatriotas a reedificar todo o muro em apenas 52 dias, apesar da ferrenha oposição. Serviu como governador por 12 anos. Depois de um breve retorno à Pérsia, exerceu um segundo mandato de governador de Judá. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual do remanescente que voltara. É possível que Neemias tenha ajudado Esdras a escrever esse livro. A historicidade do livro de Neemias é confirmada por documentos antigos descobertos em 1903, chamados Papiros de Elefantina, que mencionavam Sambalate, Joanã e a substituição de Neemias como governador em cerca de 410 a.C. Este livro foi escrito como epílogo da história pós-exílica de Judá, iniciada no livro de Esdras, para demonstrar o que Deus fez em favor do remanescente judeu através da liderança piedosa de Neemias e Esdras durante a terceira etapa da restauração pós-exílica. Os capítulos 1 a 7 narram o desempenho de Neemias como governador e como responsável pela reedificação dos muros de Jerusalém. A segunda metade do livro descreve a restauração espiritual que teve lugar entre os habitantes de Jerusalém, liderada por Esdras, o sacerdote, nos capítulos 8 a 10, e certos problemas nacionais abordados por Neemias, nos capítulos 11 a 13. De muita importância para a renovação espiritual do povo foram a leitura pública da lei de Deus, o arrependimento do pecado e uma nova resolução do remanescente no sentido de ter em memória o seu pacto com Deus e de cumpri-lo. O último capítulo trata de reformas que Neemias iniciou durante seu segundo período de governo. O livro de Neemias fornece o contexto histórico do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, posto que Neemias e Malaquias foram contemporâneos. O livro ilustra de modo claro o fato de que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade operam em conjunto na realização de uma visão dada por Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Suzã era entre novembro e dezembro de 446 a.C. No 20º ano do rei persa Artaxerxes, Neemias estava em Suzã, uma cidade localizada a leste da Babilônia. Suzã era uma das fortalezas dos Medos persas, cidade de inverno para muitos oficiais e cenário do livro de Ester. E Neemias então recebeu seu irmão Ananias, que tinha ido para Jerusalém no segundo retorno sob a liderança de Esdras. Neemias estava profundamente preocupado com o povo e a cidade, especialmente nos últimos 13 anos, desde o segundo retorno sob a orientação de Esdras. Versículo 3. Apesar de algumas tentativas de reconstrução, os muros de Jerusalém, destruídos pelos babilônios em 586 a.C., permaneceram em ruínas. Sem os muros de proteção, a cidade estava vulnerável aos seus muitos inimigos. E escavações no local revelaram que a falta de muros nos declives do lado oriental também levou à desintegração das encostas. Versículo 4. Embora Neemias não fosse nem profeta, nem sacerdote, ele tinha um sentido profundo da importância de Jerusalém para Deus e ficou muito perturbado ao saber que a situação lá não havia conseguido fazer com que a causa e a glória de Deus progredissem. Versículo 5. Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus cumpriu a sua promessa de fazer o seu povo voltar para a terra prometida. A promessa parecia estar falhando e Neemias apelou ao caráter de Deus e à sua aliança como os fundamentos pelos quais ele deveria intervir e cumprir suas promessas para o seu povo. Versículo 6. A oração de Neemias
Neemias começa com uma confissão, relembrando os pecados passados de Israel, bem como aqueles do próprio Neemias e de sua família. Essa confissão é geralmente o correto começo de uma oração, mas Neemias reconhece em especial que os pecados de Israel os conduziram à atual situação deplorável em Jerusalém. Versículos 7 a 9. Neemias relembra as palavras de Deus sobre a escolha essencial posta diante de Israel na aliança, na qual a desobediência levaria à dispersão ou ao exílio entre os povos, como está escrito em Levítico 26, versículos 27 a 33, Deuteronômio 4, versículo 25 a 27, e Deuteronômio 28, versículo 64. Enquanto a obediência traria bênçãos, que também está escrito em Levítico 26, versículos 3 a 13, e Deuteronômio 28, versículos 1 a 14. Na perspectiva de Neemias, entretanto, a ameaça de exílio realmente aconteceu. Ele agora apela para a antiga promessa de Deus de que, mesmo assim, se Israel se arrependesse, ele os restauraria à terra e em prosperidade. Versículo 11. Neemias se deparou com a difícil tarefa de pedir a Artaxerxes que cancelasse sua proclamação anterior, que interrompia a construção em Jerusalém. Somente no final da oração é que fica clara a razão pela qual um judeu como Neemias pensava que conseguiria se dirigir ao rei persa. Ele era copeiro do rei. O copeiro não era apenas o responsável por escolher vinhos apropriados para o rei, mas ele próprio os provava para assegurar que não estavam envenenados. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 3, capítulo 2. Quase 4 meses depois que Neemias se encontrou com seu irmão Ananias e foi informado da situação de Jerusalém, ele estava perante o rei Artaxerxes com um semblante triste. Não está claro por que Neemias esperou quase 4 meses para levar seu pedido ao rei Artaxerxes. É possível que o rei tenha passado o inverno na Babilônia e não em Suzã. Registros antigos confirmam que às vezes isso acontecia. Também é possível que Neemias tenha esperado pela Tuktá, uma festa persa em que frequentemente o rei concedia os pedidos que lhe faziam. A justificativa de Neemias para sua tristeza foi expressa com cuidado. Ele não mencionou Jerusalém pelo nome, uma vez que isso poderia trazer conotações negativas do passado, mas se referiu a ela como a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais. Os governantes persas faziam grandes gastos construindo sepulcros para seus antepassados. A preocupação de Neemias com o estado dos sepulcros de seus antepassados certamente despertaria a simpatia do rei persa. Versículos 4 e 5. O rei pergunta a Neemias o que ele queria, e Neemias corajosamente faz o pedido ao rei de deixá-lo ir reconstruir Judá. Versículo 6. A pergunta do rei sobre o tempo pressupõe que Neemias estava sendo enviado na missão que escolhera para si e que depois de completá-la retornaria à Pérsia. A Bíblia não registra a resposta imediata de Neemias, mas ele permaneceu em Jerusalém durante 12 anos. Versículo 7. As cartas oficiais transferiam uma parte da autoridade do rei a Neemias. Nesse contexto, ele precisava atravessar as terras dos inimigos de Judá, que poderiam feri-lo ou impedi-lo de reconstruir Jerusalém. As estradas por onde passavam os mensageiros, embaixadores e enviados de todos os tipos tinham postos onde essas cartas eram inspecionadas para permitir ao portador transitar por elas. A viagem de 3 meses de Suzã a Jerusalém era longa, perigosa e cheia de protocolos, e as cartas eram necessárias para que o viajante pudesse obter permissão para passar. O perigo associado à passagem, mas particularmente a autoridade administrativa que Neemias portava nas cartas, levou o rei a enviar oficiais do exército e cavaleiros junto com Neemias para protegê-lo. Versículo 8. A madeira era uma mercadoria muito valiosa. Isso foi bem ilustrado num documento de uma antiga cidade da Mesopotâmia, em que um oficial florestal foi levado ao tribunal por ter cortado uma árvore. As matas eram cuidadosamente guardadas e a permissão por escrito do rei garantiria a Neemias a madeira necessária para a construção da cidadela, os reforços dos muros e a sua própria residência, de onde ele poderia administrar a reconstrução. Versículo 9. A intrusão por parte de Neemias no controle das províncias representava uma grande ameaça a esses oficiais. Se tratado de maneira inadequada, o desrespeito pelos oficiais locais colocaria a vida de Neemias e daqueles que viviam em Jerusalém em perigo. Para impedir uma reação como essa, Deus havia tocado o rei persas para enviar junto com Neemias oficiais do exército e cavaleiros para guardá-los de possíveis ataques. Versículo 10. É provável que esses homens estivessem por trás da oposição descrita em Esdras 4, versículos 7 a 23, que interrompeu os trabalhos em Jerusalém. Sambalate era governador de Samaria e Tobias da região a leste do Jordão.
Esses magistrados dos distritos eram líderes de facções samaritanas ao norte e a leste. Eles tinham perdido todos os recursos para impedir Judá de reconstruir, já que o povo de Deus tinha autorização para fortificar o seu povoado contra ataques dos inimigos, como esses dois oficiais. Atacar ou se opor abertamente aos judeus era o mesmo que se opor ao rei da Pérsia. Versículo 12. Neemias gastou 3 dias discernindo que caminho seguir antes de informar a qualquer pessoa o seu plano. Então ele sabiamente vistoriou o território secretamente e examinou o extremo sul da cidade, observando a condição das portas e dos muros desmoronados e queimados. Provavelmente Neemias restringiu o número de homens e animais em seu reconhecimento noturno de Jerusalém para evitar ser notado por aqueles que eram simpatizantes de Sanbalat e Tobias. Versículos 13 a 15. Neemias inspecionou as muralhas, principalmente nos lados sul e leste, isto é, assim a chamada cidade de Davi e o Vale de Cedron. O portão do vale provavelmente era no lado sudoeste da cidade de Davi e o portão do monturo levando à lixeira da cidade, a extremidade sul. A fonte do dragão, o portão da fonte e o tanque do rei não foram identificados, mas sem dúvida ficavam a leste, onde as fontes de água do Vale do Cedron se localizavam. O vale é o Vale do Cedron, a qual Neemias teve de descer porque não conseguia passar perto dos muros mais para cima, já que o pedregulho da sua destruição tornou a passagem impossível. Ele retornou ao portão do vale, aparentemente depois de ter feito apenas uma volta parcial. Versículo 17. Após seu próprio coração ter sido incitado para o trabalho do Senhor, Neemias convocou outros a se juntarem a ele para que se livrassem da vergonha da destruição da cidade, que estivera arruinada por quase 150 anos. Versículos 18 a 20. A visão das credenciais de Neemias e sua mensagem motivacional reavivaram o ânimo abatido do povo a começar a construção, apesar do escárnio amargo de homens influentes. Sanbalat, Tobias e Gesem rotularam a reconstrução dos muros de Jerusalém como uma rebelião contra o rei, provavelmente ameaçando denunciar os construtores como traidores. Estes inimigos também ridicularizaram Neemias, dizendo que os muros jamais poderiam ser reconstruídos porque os danos eram muito extensos. Neemias não lhes disse que já tinha permissão do rei para reconstruir. Em vez disso, disse simplesmente que tinha a aprovação de Deus, que era suficiente. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Versículos 1 e 2, capítulo 3. Era apropriado que o sumo sacerdote fizesse parte do processo de reconstrução, tornando-se exemplo para o povo. A Porta das Ovelhas estava localizada na extremidade nordeste da área do templo e era assim denominada porque a ovelha era levada para o sacrifício através dessa porta. A Torre do Sem e a Torre de Ananel ficavam em algum ponto do lado norte, o lado com as defesas naturais mais pobres. Versículos 3 a 5. A Porta do Peixe era um dos principais portões do lado norte da cidade e provavelmente o portão usado pelos mercadores. A referência aos nobres não terem se sujeitado ao serviço de seu senhor tem uma possível explicação. Além da pura preguiça dos ricos, esses nobres provavelmente estavam comprometidos com Tobias em troca de ganho pessoal. Versículos 6 e 7. A Porta Velha era um portão no canto noroeste da cidade. Os homens de Gibeon e Mispá, embora trabalhassem para Neemias, não estavam sob seu governo, mas sujeitos ao governador persa deste lado do Eufrates. Versículos 8 e 9. Parece que os lugares maiores eram divididos em partes, com certos líderes sob comando do governador. Muro largo era a muralha larga no lado ocidental do setor norte. Versículo 10. É provável que outros, tais como Gedaías, tivessem trabalhado em seções próximas das suas casas. Versículos 11 e 12. A Torre dos Fornos era uma torre no lado oeste da cidade. A equipe de construção de Salum, filho de Aloés, era singular. É possível que ele não tivesse filhos, mas mesmo assim sua família se uniu à obra por meio do trabalho de suas filhas. Versículo 13. Portão do Vale era no lado oeste da cidade, na frente do Vale de Tiropeão. Os responsáveis pela sua restauração trabalharam também que, além de restaurá-lo, conseguiram restaurar 500 metros da muralha, ligando o portão do vale ao portão do monturo. Versículo 14. A porta do monturo era o portão através do qual as pessoas levavam seu lixo para ser queimado no vale de Inom. Ficava no canto sudoeste da cidade. Versículo 15. A porta da fonte ficava próxima ao tanque de Siloé, no canto sudeste da cidade, de frente para o vale de Cedron. O trajeto dos degraus se estendia do vale, passando pelo declive de Ofel até a cidade de Davi, que era alcançada provavelmente em um ponto não distante do sul, onde o templo se situava. Versículo 16. Esses sepulcros estavam em Sião e incluíam túmulos de muitos reis. Presumivelmente ficavam no setor sudeste. A casa dos heróis provavelmente era associada aos valentes de Davi. Versículo 19. A esquina pode ser uma referência a um lugar proeminente onde o muro mudava de direção.
Porém, possivelmente, a esquina era uma característica natural, como um declive ou uma escarpa. Versículo 23. Essa ocorrência, junto com os o versículo 10, faz crer que a divisão da tarefa era de acordo com a proximidade da residência da pessoa responsável pela reparação. Versículos 26 e 27. O termo Ofel significa enxasse, é usado aqui para descrever um monte. Pode se referir a todo o monte na parte sudeste da antiga cidade de Davi, ou como neste versículo, a área onde o palácio e o templo estavam situados. A porta das águas, presumivelmente, dava acesso à fonte de Gion. Foi junto à porta das águas que Neemias mais tarde reuniu o povo para uma leitura pública da Torá. Versículo 28. Porta dos Cavalos ficava no lado nordeste da cidade. Cada sacerdote também consertou o muro em frente à sua própria casa, além de outras partes. Se cada pessoa fosse responsável pela parte do muro mais próxima à sua própria casa, estaria mais motivada a construí-lo depressa e corretamente, e não perderia tempo se deslocando para partes mais distantes do muro, e ainda defenderia a sua própria casa se o muro fosse atacado, e poderia fazer da construção um esforço familiar. Versículos 29 a 32. A porta oriental ficava exatamente ao norte da porta dos cavalos. A porta da guarda ficava entre a porta oriental e a porta das ovelhas. Ao chegar à porta das ovelhas, vemos que a restauração seguiu o sentido horário, terminando por onde começaram. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículos 1 a 3 do capítulo 4. Sanbalat era governador de Samaria, a região ao norte da Judéia, onde Jerusalém estava localizada. Ele talvez acalentasse a ideia de tornar-se também governador da Judéia, mas a chegada de Neemias prejudicou seus planos. Sanbalat e Tobias usaram a ridicularização para tentar dissuadir os judeus de construir o muro. Versículos 4 e 5. Perante a zombaria da oposição, Neemias orou ao Senhor. Neemias pediu a ajuda de Deus ou pediu que ele se lembrasse de seus esforços para cumprir os propósitos de Deus para o seu povo. Neemias não estava orando por vingança, mas para que a justiça de Deus fosse executada. Versículos 7 a 9. Não conseguindo desencorajar Neemias e o povo, Sanbalat e seus aliados virtualmente cercaram Jerusalém. Sanbalat liderava a força de Samaria ao norte de Jerusalém, enquanto Tobias e os amonitas estavam ao leste da cidade. Os arábios, provavelmente liderados por Gesem, estavam ao sul-sudeste de Jerusalém e os asdoditas, da antiga região da Filístia, a sudoeste. A resposta dos que estavam em Jerusalém refletiu sua confiança em Deus. Versículo 10. Alguns dos próprios judeus começaram a esmorecer por causa dos inimigos de fora e do seu próprio cansaço. O trabalho de carregar pedras e tirar o cascalho dos velhos alicerces era pesado, especialmente para homens não acostumados ao trabalho braçal. Versículos 11 e 12. Parte da estratégia da coalizão inimiga era de atemorizar e intimidar os judeus, fazendo-os crer que uma força militar poderosa viria rapidamente para tragá-los. Versículos 13 a 15. Neemias e os outros homens tinham recebido uma mensagem dizendo que Sanbalat havia reunido o exército de Samaria. Na verdade, Deus fez com que a estratégia fosse conhecida, deixando que os judeus mais próximos ficassem cientes. Assim, eles contariam aos líderes de Judá. Embora vigilantes, armados de prontidão, Neemias e os outros a quem liderava ofereceram consistentemente a glória de suas vitórias e êxitos na construção a Deus. Versículos 16 a 18. Retomado o trabalho, Neemias tomou precauções contra um ataque surpresa. Dividiu o povo em dois grupos. Metade deles trabalhava na obra, enquanto a outra metade ficava de guarda. Assim, as ameaças diminuíram a força de trabalho pela metade, e mesmo os que trabalhavam portavam armas para o caso de um ataque. Versículos 19 a 22. Uma vez que os defensores ficavam a certa distância um do outro, em volta da cidade, Neemias tinha ao seu lado o que tocava a trombeta, para que eles pudessem concentrar suas forças rapidamente em caso de ataque. Fazer com que de noite todos ficassem em Jerusalém não apenas reforçava as defesas da cidade, mas também impedia que os desanimados e medrosos desertassem durante a noite. Versículo 23. A regra era prontidão constante. O próprio Neemias fazia rondas na cidade durante a noite e não se cansava, seja com trabalho, seja com a falta de alimentos ou de repouso, de que desfrutava somente por necessidade. Nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 1 a 4 do livro de Neemias.